Lançamento da linha Scalpel 2021. A bike que Henrique Avancini não somente vai utilizar no próximo ano e nas Olimpíadas, mas também foi responsável por testar e elaborar o desenvolvimento da tecnologia dessa bicicleta. Então, antes de tudo, vale a gente pensar que, olha que coisa interessante, uma das bicicletas mais tecnológicas do mercado, que é a Scalpel 2021, acaba de ser lançada pela Cannondale. Tem desenvolvimento, parte do seu desenvolvimento, parte dos seus testes aconteceram no Brasil, porque o principal piloto deles é o Henrique Avancini. Ele testou isso aqui, ele viajou, fez vários testes, deu o palpite dele em cima dessa bicicleta, e ontem, em uma reunião que ele fez com a imprensa e a mídia especializada que ia conhecer a bicicleta, ele explicou todos os detalhes e o principal deles que a Cannondale desenvolveu para a balança traseira dessa bicicleta, que é o Flex Pivot, que foi bem explicado pelo Avancini. Então eu vou tentar replicar aqui, mostrando nessas fotos mais ou menos o que o Avancini explicou ontem sobre o que foi estudado para a balança traseira dessa bicicleta. Porque você tem a necessidade de uma rigidez horizontal para a bicicleta, para fazer um sprint, para dar uma pedalada rápida, mas você tem a necessidade de uma articulação na balança traseira da bicicleta. Essa articulação acrescenta peso. A Cannondale fala que as bicicletas que levam sistema 4 barras, que tem uma barra a mais aqui e uma articulação a mais, tem um peso adicional de 200 gramas. Essa substituição do Flex Pivot aqui dá para observar, é o chainstay, que na sua extremidade, quando ele está quase encontrando com o seat stay, que é esse tubo aqui de cima, ele é um tubo de carbono muito fino, se a gente olhar a bicicleta de lado, mas olhando de cima é um tubo largo. Então esse tubo simula o que seria uma movimentação, uma articulação do sistema de 4 barras, que é o que cria um amortecimento bem diferenciado para a bicicleta. A gente vê um tanto de alteração no link da suspensão traseira, dá para ver que a bicicleta está mais aberta, tendência do mountain bike, as bikes de cross country ficarem mais parecidas com as trail. Então, assim, tem uma versão de 120 mm dessa bicicleta e, curiosamente, o espaço interno desse quadro está mais folgado, mais do que nunca cabe 2 garrafinhas com folga lá dentro, dá para ver isso pela foto. E, seguindo uma tendência de mercado, a geometria da bicicleta, a frente foi lá para frente, roda dianteira está mais relaxada. Então, o Avancini explicou ontem que a pilotagem dele nessa bicicleta mudou. Ele está tendo mais confiança de colocar o peso dele na roda dianteira da bicicleta, porque a ideia desse lançamento é justamente uma bicicleta que fica em contato com o chão. Então, atacar com a dianteira, colocar a dianteira no chão, deixar a bicicleta ter tração o tempo inteiro. E se a gente pensar, faz todo sentido, é uma tendência dos outros lançamentos, dos últimos vídeos que eu fiz, até de bicicleta gravel, essa é uma tendência, não só pela evolução dos pilotos, mas também das pistas de cross country, que estão ficando cada vez mais técnicas, mais exigentes, então as marcas também estão se adaptando a isso, até por isso as bikes de cross country estão ficando mais técnicas, estão ficando mais exigentes, e os caras estão conseguindo aliar essa exigência, essa demanda, com a necessidade de ter uma bicicleta também leve, não pode perder na subida. Apesar dessas características que a bicicleta tem para ficar mais parecida com bikes de enduro, com a bike mais agressiva para descida, a preocupação que eles têm de subida fica clara pelo Flex Pivot, que é o principal ponto dessa bicicleta. Não é stack e reach, que deixa ela mais agressiva, mas é o Flex Pivot que eles explicaram, que é onde eles conseguem tirar peso, e eles declaram 1.910 gramas para o quadro dessa bike. Eles fizeram um comparativo com a Trek Specialized Scott e mais uma outra. Eles alegaram os pesos declarados e os pesos reais da bicicleta, que existe uma acusação de haver certa diferença nisso aí. Vamos às versões dessa bicicleta. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões. A versão mais alta é a Scalpel HM1 e ela pesa 9,760 kg. O Avancini explicou ontem que a bicicleta dele é um pouco diferente, porque ele tem o patrocínio da Envy, então ele troca roda, ele troca não sei o quê, ele mexe alguma coisa na bicicleta, mexe o avanço dele.
e ele está com a bike aí de 9,5, talvez menos do que 9,5. A segunda versão pesa 10,700, já é 1 kg mais pesada, leva um carbono diferente, não é o mesmo tipo de carbono. E a versão mais pesada tem 11 kg 770 gramas. Os preços dessa bicicleta: a mais cara, a mais alta, que é a de 9 kg 760, o preço dessa bicicleta é R$ 72.999. E a versão mais baixa da Scalpel é a SE1, que custa R$ 54.299. Uma dessas versões ela tem 120 milímetros, então já parte para uma linha um pouco mais trail, um pouco mais de diversão. Mas deu para entender que o Henrique Avancini cantou a bola que a versão de 120 milímetros vai ter um lugar no futuro. Ele não sabe se vai competir com essa bicicleta um dia, se vai ser em cross-country, se vai ser num Cape Epic, por exemplo, que já teve atleta de outras equipes competindo com 110 milímetros. Então, deu para entender que está nos planos da Canon dele colocar uma bike de 120 milímetros dentro do circuito competitivo, na mão do Avancini, para o tipo de prova que ele compete. Não é para outra modalidade, não. Parece que isso aí é uma tendência dos próximos lançamentos. E aí ter uma versão da Scalpel junto com esse lançamento agora, que já é 120 milímetros, não é a bike que o Avancini vai correr, mas já está dentro desse lançamento, já deixa entender que vai ter um lugar ao sol aí, os 120 milímetros. E faz todo sentido, a geometria da bicicleta já está basicamente toda parecida com isso. E os caras da Canon dele têm certo respaldo para falar de suspensão, porque eles têm a própria suspensão deles. A suspensão que vem nessa bike, a Ocho, é fabricada pela Canon dele, eles que estudam tudo aquilo ali. Nem todas as 6 versões da bicicleta vêm com a Ocho, aqui algumas versões vêm com suspensão convencional. E ontem o Avancini lembrou também da época que ele usava bike rígida, que ele trocava de uma para outra, e ele fez questão de falar que isso já passou, que ele não pretende voltar a competir mais de bike rígida. Para ele, particularmente, já está muito adaptado na full, não deixa mais dúvida para ele qual bicicleta que ele vai usar. Inclusive, teve uma etapa no ano passado, não sei se foi Albstad, que a maioria dos atletas largam de bike rígida e ele foi um dos poucos que foi de bike full e mesmo assim andou na ponta. A versão mais alta dessa bike não vem com canote retrátil, mas parece que o Avancini já colocou na dele, na bike que ele mostrou. Estava customizada com a bandeira do Brasil e provavelmente já deve estar postada no Instagram dele lá. Essa bike ainda não está no Brasil, ela vai demorar um pouco para chegar. Todo o atraso que o coronavírus colocou aí no mercado, ela deve chegar em junho ou julho. Fiquem antenados aqui no canal para ver quando essa bike vai chegar, se nós vamos ter um teste dela aqui nas pistas do Brasil. Sigam o canal, curtem, compartilhem aí, pessoal. Valeu demais, abraço grande.